Bom dia. Aqui neste vídeo nós pretendemos dar aqui uma pequena introdução à questão das funções, portanto na linguagem de programação Python, para conseguirmos enquadrar aqui no nosso código o que podemos ou não fazer relativamente aqui a funções. As funções em Python são, na realidade, pedaços de código que estão dentro de um compartimento que nós podemos utilizar várias vezes. Ou seja, daquilo que qualquer programador conhece, o código é corrido de forma sequencial. No entanto, nós, para evitarmos repetir código e podermos adaptar pedaços de código para serem sempre reutilizáveis, nós usamos funções. Então, como é que isto se traduz aqui em Python? Eu já tenho aqui um ficheiro aberto que vou guardar aqui na nossa pasta. Portanto, eu criei uma pasta no ambiente de trabalho com o nome de Python e vou guardar aqui o meu código com o nome programa. Ainda não tenho nada escrito, no entanto, de que maneira que eu posso então correr aqui o meu código com funções? Normalmente em Python, se nós tivermos funções no nosso código, é sempre recomendado que as funções estejam no início do ficheiro de código. Eu vou desenvolver aqui uma função, portanto a função necessita sempre de ter a palavra def, que é de define, no início. Temos que dar um nome a esta função. Eu posso lhe chamar a função, neste caso, soma. Ou melhor, até vamos fazer outra coisa primeiro. Em vez de fazer já cálculos e passarmos valores, vamos definir a função para imprimir para o ecrã. Portanto, imprimir para ecrã. Temos que colocar os parênteses, portanto, abrir e fechar parênteses, que é o local onde nós poderemos colocar parâmetros para passar dentro da função, e podemos aqui colocar um print de qualquer coisa que nós queiramos. Portanto, isto é um print. Pronto. Eu normalmente no final de cada função tenho o hábito de também colocar aqui a instrução pass, para eu saber exatamente neste contexto onde é que a função começa e onde é que a função termina. Portanto, isto é uma instrução que não faz nada, mas permite-me conseguir definir e estruturar o meu código e eu observar onde é que as coisas começam, onde é que acabam, e eu próprio tenho uma organização melhor. Portanto, eu se gravar e executar este código, pois ele encontrou, neste caso, um código que não era ASCII, não há problema. Eu observo que não consigo encontrar aqui um... Eu, por acaso, aqui estou a observar que até estou a utilizar a Shell 2.7. Por isso é que me apareceu aquela mensagem. Eu peço desculpa, porque não era bem esta a Shell que eu queria utilizar. Eu queria utilizar a Shell 3.8, que é a mais atual à data deste vídeo. Eu acabei por refazer aqui estes passos, porque eu tinha gravado inclusive o ficheiro na versão 2.7 de Python. Aquilo que eu pretendia era a 3.8. No entanto, o código é exatamente o mesmo, ficou inalterado. Já agora só aqui um parênteses, a versão do Python 3.8 e a 2.7 funcionam de forma drasticamente diferente. A questão dos prints não pode ter parênteses, não podemos executar algumas instruções da mesma maneira. No entanto, continuando aqui o nosso trabalho para a parte da programação com funções, nós temos neste momento a função imprimir para ecrã. Se nós executarmos, observamos que não vemos nada no terminal. Ok, tudo bem. Então, o que é que acontece? Tudo o que está dentro de uma função, ou seja, nesta caixa, entre o def e o pass,
nós não vamos conseguir executar a não ser que chamemos essa função. Portanto, a forma de eu chamar a função, eu posso colocar aqui um print a dizer que isto é o início do meu programa, ou seja, onde eu vou colocar as variáveis e todas as informações que necessito, e a forma que eu tenho de puxar e chamar esta função que aqui está para executar tudo o que está cá dentro, eu tenho de fazer a chamada como? Dizendo o nome dessa função. Como é que a função se chama? Ora, eu quando estou a executar o meu código, eu neste momento quero correr o pedaço de código que está dentro de imprimir para ecrã. Não esquecer de abrir e fechar os parênteses. E então o que é que vai acontecer? Sequencialmente, o compilador de Python vai observar este código, vai ver, isto é uma função e eu não vou executar já, mas sei que isto existe, e depois tenho um print, vai chutar para o ecrã, e assim que observar esta função que aqui está, ele vai perceber, ok, esta instrução que aqui está é para eu chamar uma função que eu já sei que existe. Ou seja, ele vai saltar cá para dentro e vai executar o que está aqui dentro. Portanto, eu correndo este código, consigo observar que ele, neste momento, já aparece, portanto, o início do meu programa e já aparece aquilo que diz, isto é um print. Ok. Definindo outra função, nós podemos passar parâmetros para dentro da função, ou seja, valores para dentro da função para existir uma operação qualquer. Como é que nós fazemos isto? Portanto, novamente, faço uma definição, faço a tal operação soma que eu queria e eu posso somar um x com um y. E eu vou, portanto, estipular aqui que a variável z vai ser igual ao x mais o y. De momento não vamos fazer aqui mais nada, vamos já só colocar aqui a instrução passe para eu saber onde é que a função termina. E aquilo que vamos fazer de seguida é pedir um input ao utilizador. Portanto, eu vou ter aqui uma variável número 1 e vou ter também aqui a variável número 2. E isto vai ser um input do utilizador. Portanto, insira valor para o primeiro número. Portanto, é um texto comprido, mas é para ficarmos a perceber exatamente o que estamos a fazer. E eu vou tentar aqui copiar já aqui este pedaço de código e pedir um input para o segundo valor. Portanto, da mesma maneira que nós não conseguimos executar o que está cá dentro sem chamar a primeira função, também nós mesmos temos que exatamente chamar a função soma para poder executar. Como é que nós podemos fazer isto? Tendo sempre aqui definido e presente que eu neste momento tenho a função soma, posso chamar, mas eu entre os parênteses tenho que definir exatamente o mesmo número de variáveis que eu defini na minha função. Ou seja, eu cá em cima tenho um x e tenho um y. Então, eu aqui em baixo, quando estou a correr o meu código, eu não vou colocar x e y. Isto estaria incorreto. Eu tenho que passar os valores que eu pretendo somar. E neste caso, que valores são estes? São o número 1 e o tal número 2. Ou seja, são estas variáveis que eu aqui defini. Então, eu posso provar que esta operação funciona colocando aqui um print da variável z. Este print vai ser a soma, portanto, dos números que eu inserir em número 1 e número 2. Portanto, executando isto, eu na minha shell vou solicitar um primeiro número, eu posso colocar um valor de 5, o segundo número há de ser o valor 3, e a função soma é chamada, eu estou-lhe a passar o tal valor de 5 e o valor de 3, ou seja, o x e o y vão ser substituídos por tudo aquilo que eu colocar aqui. E naturalmente o x e o y vão ser respectivamente o valor de 5 e o valor de 3. Portanto, e o z
vai ser a soma, tal e qual como ali está. Agora, pergunta, como é que eu posso obter este valor de 8 no resto do meu código? Ou seja, eu tenho a variável z, eu queria continuar a utilizar este número noutro contexto diferente, e a forma que eu tenho de extrair desta caixa da soma o tal valor de z é usando a instrução de return. Ok? Como é que eu posso fazer isto? Se eu quiser ter uma variável chamada resultado, portanto, eu disse que sei que posso retornar este valor de z usando um return, portanto, eu vou fazer isso mesmo, return z. Ou seja, o que estiver aqui na variável z vai retornar, ou seja, vai ser enviado de volta para o sítio que chamou esta função. Ok, então como é que eu posso fazer isto? Eu, para guardar este return, no sítio onde eu tenho aqui a chamada da função, eu posso colocar aqui resultado há de ser igual àquilo que vier da função soma. Então vamos ler este código como se estivéssemos a ler em português. Se nós observamos, eu tenho o início do programa, faço um print para o ecrã, peço o número 1 e o número 2. E eu vou dizer que vai haver aqui uma variável resultado que vai ser igual àquilo que vier da função soma, onde eu estou a passar os valores de 5 e o valor de 3. Portanto, com os valores que nós tínhamos dado anteriormente. Portanto, aqui este resultado vai receber o valor que está aqui no z. Ok? Então, para provarmos que isto funciona corretamente, vamos fazer aqui um print. Portanto, de resultado vai ser igual. Portanto, e o que é que nós vamos colocar aqui? Podemos colocar uma vírgula e dizer resultado. Portanto, quando nós executarmos isto, portanto, eu vou correr aqui este código novamente. Eu vou dizer aqui na minha shell, portanto, novamente pode ser um valor de 5, ou neste caso podemos alterar, posso colocar aqui o valor de 3 e coloco o valor de 5. E este print aqui do 8 é aquele print que ainda está dentro da função e aqui o resultado vai ser igual a 8. É este print que aqui está fora. Portanto, este 8 já está guardado dentro da variável resultado. Portanto, isto é a forma que nós facilmente temos de conseguir chamar funções. No próximo vídeo, nós vamos ver de que maneira podemos executar ou guardar funções em módulos, ou seja, em ficheiros que estejam fora do nosso código principal. Para quê? Para conseguirmos arrumar o nosso código, conseguimos estruturar o nosso código de uma forma mais simples. Ok? Portanto, se houver qualquer dúvidas, poderão sempre usar os fóruns, e-mail ou outro contacto que considerarem útil para esclarecer esta matéria.